E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dando continuidade ao nosso curso de Física Básica. Vamos lá, cinemática escalar, perfeito? E agora é MRU. Pessoal, movimento retilíneo uniforme é aquele famigerado MRU. Beleza? MRU. Sim, você precisa saber isso aí um cadinho, né? Para sua prova que você vai fazer, com certeza. Vamos destrinchar aqui o que seria esse MRU de forma bem rápida aqui. Galera, movimento, certo? Por que existe movimento no nome MRU? Porque existe uma variação de posição. Existe uma variação de posição em um intervalo de tempo. A gente pode colocar dessa maneira aqui, ok? E existe, né? É diferente de zero isso aqui, é diferente de zero. Nós vamos nessa aula definir o que seria esse ΔS sobre ΔT, que a gente bem sabe que seria a variação da posição sobre a variação do tempo, certo? Esse intervalo de tempozinho aí. Então, sendo bem sucinto aqui, existe esse ΔS sobre ΔT, existe uma variação de posição num determinado intervalo de tempo, ok? Existe essa variação de posição, a posição está sendo variada dado um referencial, ok? Existe essa parada. É importante você saber o que seria movimento, certo? A gente está estudando movimento retilíneo uniforme, você tem que saber o que é movimento, você bem sabe daquela aula que nós tivemos inicial, né, sobre os conceitos, o que é movimento, o que é repouso. Com relação a ser retilíneo, isso aqui, meu amigo, isso aqui é com relação à trajetória. A trajetória. Beleza? Então, viu um problema que existe somente uma linha, está variando só x, por exemplo, ou variando só y, ok? Você pode falar que é uma trajetória retilínea. E existem muitos casos em que isso ocorre, certo? Você tem um carro que está variando numa linha reta, né? Você tem uma queda livre, um lançamento vertical, isso tudo são trajetórias retilíneas, estão variando somente uma dimensão, é um movimento unidimensional, ok? Com relação a esse uniforme aqui, bom, com relação a esse uniforme, você vai me dizer que a velocidade ela não está se alterando, então você vai falar que por ser chamado de uniforme, aqui a gente vai falar que a velocidade ela é constante. Velocidade é constante. Bom, para isso a gente precisa saber direitinho o que seria essas grandezas cinemáticas, certo? Posição, velocidade e aceleração. Na nossa aula introdutória, a gente falou sobre posição, e sim, a posição ela é muito importante, né? Porque é ela que vai definir a velocidade juntamente com o tempo, é ela que vai definir a aceleração também de forma bastante indireta, certo? Você precisa saber o que seria a posição de forma bem correta. Aqui a gente está lidando com cinemática escalar. A gente, no final desse capítulo aqui que a gente está chamando de cinemática escalar, eu vou dar uma partezinha de cinemática vetorial, tá? Já ainda nesse capítulo de cinemática escalar, vai parecer estranho, mas vai ser um tópico especial. Eu não vou criar um outro capítulo falando de cinemática vetorial, não. Mas você tem que saber que existe a cinemática vetorial, a gente vai lidar muito pouco com cinemática vetorial aqui, ok? A princípio é isso aí, tranquilo? Então você precisa saber essa diferença entre posição, velocidade e aceleração. Como você bem sabe, a gente tem aqui a posição, ok? A posição é que ela tem aquela letrazinha bem famosa, né, que é o S. S é uma grandeza vetorial. Aqui a gente está trabalhando somente com a parte escalar dela, só quer saber os valores. Você tem que saber se está aumentando para um lado, aumentando para o outro, dado o seu referencial, enfim, você precisa saber isso, mas a gente vai lidar com isso dessa maneira. Ó. Imagina que você tem aqui uma trajetória que agora vai ser retilínea, né, nesse problema, nessa parte que a gente está lidando, e como ela é retilínea, a gente vai traçar aqui um referencial. Quem que seria o referencial aqui na sua trajetória retilínea? Seria o ponto zero. Seria o ponto zero. Lembre-se que eu falei sobre a posição e quando falei sobre referencial, você tem ali a origem do seu sistema cartesiano, quando você tem, de repente, duas dimensões. Aqui você tem só uma dimensão, então é o seu zero, é o seu x igual a zero. Se sua posição for ser dada em x, sei lá, pode ser s mesmo, né? Aqui o seu S0. Né, vamos dizer assim, o seu S0, você está começando dali, né? Enfim, eu posso colocar um referencial ali e chamar como zero. E aí a sua partícula ela tem a posição inicial aqui,
Pode ser, tanto faz, né? A gente tem isso aqui como seu referencial. Aquele zero ali seria o seu referencial, né? Esse camarada aqui é o seu referencial. As coisas funcionam ao redor dele, ok? Eu só tenho uma posição chamada 4. Eu só tenho uma posição chamada 4 metros, por exemplo, se eu tenho um zero ali, certo? Atrás de mim, certo? Eu só posso falar isso. Qual é a minha referência, né? Eu falar que eu estou na posição 4, você vai me perguntar, pô, 4 em relação a quem, né? E numa trajetória retilínea você ainda vai ter dois lados ali, né? Eu posso ter 4 para um lado e 4 para o outro. Enfim, toda a história que a gente falou sobre vetores, né? Infelizmente a gente tem uma cinemática escalar, a gente poderia falar somente de cinemática vetorial e dar todo esse conceito em parte vetorial, mas aqui a gente está num curso de física básica, galera. Aqui a gente vai lidar sim com cinemática escalar e é isso que a gente vê em geral em ensino médio, em provas, é importante você saber isso aqui sim. Olha só, sobre a posição é mais ou menos isso aí que eu queria falar. E você sabe o que seria o delta da posição, tal, a diferença, o deslocamento, certo? Você sabe bastante sobre isso. Com relação aqui a posição, o que eu queria falar com você? A diferença entre distância percorrida e deslocamento, certo? Você tem um deslocamento que seria esse ΔS, né? Esse ΔS seria o S final menos o seu S inicial, certo? Isso aí seria o seu ΔS, ok? Isso aqui é chamado de deslocamento, né, meu amigo? Isso aqui é deslocamento, certo? Você estava num lugar, foi para o outro, deslocamento. E aí você perceba já de uma vez que se o deslocamento for zero, significa o quê? Que eu não tive uma mudança de posição, certo? Nesse sentido. Naquele intervalo ali de tempo, eu não estou tendo essa mudança de posição nesse intervalo de tempo, ok? Então eu estou parado, eu estou em repouso, ok? Perfeito. Nesse sentido, a gente pode lidar com uma coisa mais diferente, né? Eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte, imagina que eu estava na posição 0, S0 igual a 0, eu estava na posição 0, S0 igual a 0, depois eu fui para a posição S1, é igual a 3, e aí metros, tanto faz, né, centímetros, milímetros, angstroms, sei lá. E aqui eu estou agora no S2, né, que eu fui para 0 de novo, né, Beleza, aí olha só, vem comigo aqui. Eu posso perguntar para você alguns ΔS aqui, né? Mas como eu estou lidando com 3 S's, né? 3 posições em 3 instantes diferentes, vamos dizer assim, né? Eu quero o ΔS final, né? Eu estava na posição inicial, fui para a posição final, beleza. Quero saber esse ΔS total, né? Vamos dizer assim. Então eu vou falar aqui que o meu ΔS aqui vai ser 0, né? Se eu estava na posição 0 e voltei para ela, minha posição variou? Não variou, ΔS aqui foi 0 mesmo, né? Isso aqui é diferente de distância percorrida, né? O deslocamento aqui seria diferente de distância percorrida, né? Beleza, por que é diferente? Imagina que você é um atleta, né? Aí você está fazendo aquele exercício, né, de esses exercícios que tem e o pessoal costuma fazer, né? Bate para um lado, depois bate para o outro, depois volta, bate para um lado, bate para o outro, vai voltando. Isso aí cansa muito, né? Não sei se você já fez isso aí, né? É muito, muito difícil e é muito pesado, né? Assim, você se cansa, né? Cansa muito. Agora você imagina falar para esse cara que ficou aí fazendo esse treinamento pesado, né? E falar para ele assim, olha só, meu amigo, o seu deslocamento foi 0, né? O seu deslocamento aí foi 0 porque você foi e voltou 50 vezes, né? E beleza, você ficou, não teve deslocamento nenhum, você voltou para sua posição inicial. Cara, o maluco tá morto, né? Você tá morto ali e você não pode falar pro cara simplesmente que o deslocamento dele foi 0, ele vai ficar bastante chateado. Você tem que pensar o seguinte, existe uma maneira de você calcular a distância percorrida dele, porque ele percorreu quilômetros ali, fazendo exercício. E você tem que medir isso de alguma maneira, né? Em problemas você precisa saber isso, né? Às vezes é claro quando o problema fala sobre deslocamento e distância percorrida. Eu preciso saber a distância percorrida, beleza? Isso vai depender do problema, obviamente, né? Então, assim, de uma maneira bem geral, você tem que pensar esses pequenos ΔS que você vai calculando, que você tem que fazer um somatório aqui, né? Você tem que fazer a soma desses ΔS. Só que esses ΔS, você percebe que existem ΔS que são negativos, né? Você percebe que tem ΔS que são negativos, ok?
Se esses ΔS são negativos, por exemplo, eu estava no 0, fui para o 3, ΔS 3, certo? Eu estava no 3, fui para o 0, ΔS menos 3. Por isso que o ΔS final naquele exemplo ali, o meu deslocamento final vai dar 0, ok? Só que agora eu estou em distância percorrida. Pô, fui do 0 para o 3, percorri 3 metros. Beleza, percorri 3 metros, me cansei, né? Agora fui do 3 para o 0. Qual a distância que eu percorri? 3. Eu percorri 3, eu estou pensando em coisa modular aqui, eu não estou olhando para o sinal. Então você vai pegar esses módulos de cada um desses ΔS que você vai pegar e você vai somar, né? Nesse exemplo aqui que eu dei, esse exemplo esdrúxulo aqui, você foi do 0 para o 3, depois do 3 para o 0, né? Você fez aqui um deslocamento final, você pode falar que a distância percorrida, né? O deslocamento foi 0, a distância percorrida final aqui vai dar 6, né? Eu posso falar aqui, ó, a distância percorrida vai ser igual a 6. Fui do 0 para o 3, depois do 3 para o 0. Eu vou pegar esses módulos, todos esses pedaços. Então é muito importante você saber essa diferença. Muito importante essa diferença. Vai por mim, acredita que é importante você saber essa diferençazinha. Às vezes as coisas são cobradas nesse sentido, tá? Nesse sentidozinho aí, interessante para você saber qual é essa diferença entre distância percorrida e deslocamento. Ok. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é falar sobre velocidade. A velocidade. Ok? E a velocidade aqui, sendo bem rápido aqui no raciocínio, é a taxa de variação com que você muda o seu deslocamento, beleza? Então você pode falar aqui em dois tipos de velocidade. Velocidade média, a velocidade média, que vai ser o meu ΔS sobre ΔT, meu ΔS sobre ΔT, aqui escalar, né? Aqui escalar, muito cuidado com isso. E você tem a velocidade que ela é instantânea. O que seria a velocidade instantânea? Cara, ΔS sobre ΔT, eu estou pegando um intervalo de tempo, não estou? Estou pegando um intervalo de tempo, estou vendo quanto que eu varia naquele intervalo. Beleza, tranquilo, sossegado. Agora eu estou pegando a velocidade instantânea. Eu quero saber, não no intervalo de tempo, eu quero saber naquele ponto, naquele instante, eu estava com qual velocidade. Isso é difícil de fazer. E aqui você tem um conceito de derivada aqui nessa parte, né? Você tem um conceito de derivadazinha aqui. Por quê? Tem aqui, né? ds sobre dt. Isso aqui é a famosa derivada da posição. A velocidade instantânea é a derivada da posição, né? Então é importante você lembrar isso aqui. Ah, mas eu não tenho curso de derivada, cálculo eu só vejo na faculdade. Beleza. Exatamente, eu não tive derivada, cálculo, né, no ensino médio, com certeza, né? Ninguém tem. Mas aqui é só um conceito para você saber de onde que vem essa parada e tem uma interpretação gráfica que com certeza eu vou passar para vocês. Não agora em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Em movimento retilíneo uniforme, a velocidade média, aqui a gente vai tratar como sendo a mesma coisa que a velocidade instantânea. Sim, é a mesma coisa no movimento retilíneo uniforme. A gente vai tratar dessa forma, seria a mesma coisa, beleza? Você vai pegar ali o ΔS e você vai dividir pelo ΔT, que seria a sua velocidade média e seria a mesma coisa que a sua velocidade instantânea, sem problema nenhum, beleza? Você tem que tomar cuidado com essa parada aí, tranquilo? Olha só, o outro sentido aqui que a gente vai passar é sobre a aceleração. A aceleração, vou passar muito brevemente aqui, mais breve que rapidamente. Por quê? Você percebe que o que seria a aceleração? A gente vai falar mais sobre a aceleração, mas muito brevemente seria a aceleração seria a diferença entre as velocidades sobre a invariação do tempo, beleza? Seria mais ou menos isso aí, tranquilo? Seria mais ou menos isso aí. Quanto que variou a sua velocidade dado esse intervalo de tempo? Então isso aqui é bem mais ou menos, bem assim, o que você precisa saber é isso, né? Quanto que eu variei de velocidade nesse tempo, né? E aí você vai fazer essa conta. Por que eu estou falando isso muito rápido, assim, no sentido para você não se preocupar? Por quê? Quando você tem um movimento retilíneo uniforme, meu amigo, a sua velocidade ela é constante. A sua velocidade ela é constante no movimento retilíneo uniforme, ok? Como a gente está numa cinemática escalar, você não se preocupa em vetores, você está falando para mim que como a velocidade não está variando, você não está variando a sua velocidade, você está me falando que a aceleração é quanto? A aceleração é 0. Por quê? Já é o suficiente eu mostrar isso aqui para você, que você percebe que o ΔV aqui, a diferença entre a velocidade final e inicial, vai ser 0. Porque a velocidade final e a velocidade inicial são iguais. A velocidade não está mudando. Se a velocidade não está mudando, a aceleração é 0. A aceleração é 0. Beleza? Então, basicamente isso. O movimento retilíneo uniforme é esse. Eu vou fazer uma aula somente de gráficos a respeito do movimento retilíneo uniforme aqui. A teoria, ela é basicamente essa. Assim, você precisa ter um referencial, saber ali a
como você está variando a sua posição com relação a esse referencial, você calcula velocidades ali, beleza? E a partir daí você consegue resolver o seu problema. A aceleração vai sempre ser zero. E eu vou falar brevemente aqui também sobre as unidades, né? Unidade de posição, unidade de comprimento aqui, né? Então você pode pensar em metros, você pode pensar em quilômetros, certo? Seria mais ou menos isso aí. Velocidade aqui é metros por segundo, né? Metros por segundo aqui seria a coisa mais correta a se dizer. Eu tenho também quilômetros por hora. Por que é mais correto a se dizer, né? SI, né? SI aqui, né? SI, metros, né? SI aqui, metros, beleza? E a aceleração aqui é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, e a posição, a derivada da posição é velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, e a segunda derivada da posição, né, consequentemente, né, vai ser a nossa aceleração. Beleza? E a gente vai precisar fazer algumas conversões aqui. Geralmente, né, a gente faz algumas conversões. Você tem, por exemplo, metros por segundo, e você precisa transformar para quilômetros por hora, né? Isso acontece muito em exercício, né? Você tem metros por segundo e você quer transformar para quilômetros por hora. E o que você tem que fazer, né? Você tem que multiplicar por 3,6, né? E se eu tenho quilômetros por hora, eu quero transformar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, né? É uma conversãozinha básica, mas que a gente sempre utiliza em exercício, né? Você precisa saber isso aqui. Aqui uma coisa que eu falei, né? Eu vou escrever aqui, né? A aceleração é igual a dv/dt, né? dv/dt, a gente vai ver isso mais pra frente, tranquilo? Rapaziada, esse vídeo é bem tranquilo, é um movimento retilíneo uniforme. O próximo vídeo é um movimento retilíneo uniformemente variado. Como ele vai ser variado, aí sim a gente vai ter uma aceleraçãozinha embutida no nosso exercício aí, interessante, né? Interessante pra gente começar a trabalhar com acelerações, tranquilo? Forte abraço, pessoal, e é isso aí. Tchau, tchau.